Bom, vamos então para a segunda definição, né? A primeira identificava a ciência, portanto, como vimos, como um conhecimento profundo e atento, o que é verdade, mas, por outro lado, não satisfazia aquilo que nós procurávamos, que é o que há de específico, né? Na ciência, que faz com que ela seja diferente do mito, da canção, da poesia. Vamos então para a segunda definição desse mesmo dicionário. Diz Wise o seguinte: a ciência é cada um dos inúmeros ramos particulares e específicos do conhecimento que são caracterizados por sua natureza lógica e sistemática, baseada em provas, princípios, argumentações ou demonstrações que garantam ou legitime a sua validade. Bom, o que esta definição nos sugere, o que ela nos diz e por que ela nos aproxima mais da ciência como uma atividade histórica? Em primeiro lugar, ela nos diz algo que é a ciência não tem em si um objeto pré-determinado e fixo, né? Ela pode se voltar para os mais diferentes ramos e interesses, né? Então, a ciência pode ser, por exemplo, a física, a química, mas também a antropologia ou a psicologia. O que ela vai buscar explicar ou compreender? Praticamente qualquer fenômeno, né? Ela pode se voltar, por exemplo, para tentar explicar a queda de um corpo ou explicar o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento da inteligência de uma criança. Ela pode tentar se voltar a compreender coisas muito específicas, né? Muito singulares, por exemplo, como uma cadeia de montanhas como os Andes veio a existir. Ou então, o que aconteceu e que causou tal ou qual revolução, né? Então, não é, portanto, o objeto da ciência que me diz se algo é ou não científico. Se não é o objeto, o que seria? Ora, o que a definição parece nos sugerir é que é uma certa forma de buscar o conhecimento sobre esse objeto que caracteriza a ciência, mas, sobretudo, o que caracterizaria a ciência é, de acordo com essa definição, e ela é uma boa definição, a forma pela qual eu valido algo como verdadeiro, a forma como qual algo me aparece como legitimamente verdadeiro, né? Que é específico da ciência, a ideia da argumentação, da prova sistemática, etc. Vamos propor um contraste sobre duas formas pelas quais, dois critérios por meio dos quais nós dizemos isto é verdadeiro. Eu não vou estar propondo aqui que qualquer critério seja superior ou inferior. Eu só estou dizendo, eles funcionam de forma completamente diferente. Por exemplo, se nós pegássemos um livro sagrado de uma religião, seja ele qual for, né, a Bíblia, a Torá dos judeus, o Alcorão, e perguntássemos a um sacerdote, ou alguém dessa religião, isto é verdadeiro? E seguramente as pessoas religiosas diriam sim, isto é a verdade. E se nós perguntássemos por que você o considera como verdadeiro? Porque você sabe que ele é verdade? A resposta muito provavelmente seria porque isso que está escrito nesse livro foi diretamente revelado por Deus por meio de um profeta, não é? Então, o Alcorão é verdadeiro para aqueles que nele creem, porque Deus fala por intermédio de Maomé, né? E assim é em todas as religiões, né? A verdade, portanto, de uma religião, ela é fundada na firme crença de que aquilo que ali é revelado é da ordem do transcendente. Ou seja, não é da ordem do humano. Ela não é fundada em provas, em argumentos, né? Ela retira a sua validade como verdade do fato de que ela teria sido revelada por Deus diretamente aos homens, né? Ora, é justamente por esse caráter transcendente que a verdade no campo da religião se liga à fé, né? Quando é preciso ter fé? Ora, só é preciso ter fé quando a gente não tem a prova, né? Se a gente tivesse uma prova, uma demonstração científica da existência de Deus, seria desnecessário a fé, bastaria a razão. Ora, o processo pelo qual algo é considerado como verdadeiro no campo da ciência é completamente diferente. Eu insisto, não é melhor ou pior, ele é completamente diferente. A verdade aqui derivaria sempre, a pretensão que a ciência tem de considerar algo verdadeiro, deriva não da transcendência, né, do fato de que ele é supra-humano, mas ao contrário, de que os argumentos, as palavras, os testes me demonstram que aquilo é confiável como verdadeiro. Vamos para um exemplo? No século XIX, havia um enorme debate sobre duas teorias que explicavam a difusão da luz, né, a propagação da luz. Quer dizer, como que uma luz
entre aspas, viaja no espaço, né? Essas duas teorias, a que tinha mais prestígio era uma teoria que a gente chamaria de corpuscular, né? Como se a luz fosse minúsculos, né? Feita de corpos muito pequenos que eram atraídos por outras matérias, né? Tal como, por exemplo, um grão que cai na Terra, né? E uma outra teoria que pensava que a luz se propaga não como um pequeno corpo, mas antes como se fossem ondas, né? Da rádio, ou ondas como quando você joga uma pedra no lago, né? Forma as ondas que vão se propagando. A teoria mais aceita era a da corpuscular, porque ela se ligava muito a Newton, né? Da física newtoniana, mecânica, toda essa ideia. E, no entanto, alguns cientistas debatiam que não era assim, que ela se propagava como onda. Bom, como é que eu resolvo esta disputa entre duas teorias? Ambas reivindicam para si validade, verdade e cientificidade. Ora, o jeito de optar por uma delas é justamente colocar em pauta, examinar criticamente as suas pretensões e dizer, essa daqui tem mais fundamento do que a outra. Ora, os cientistas bolam um complexo, eu vou só fazer uma breve síntese, mas um complexo processo que testa se a luz se propaga de uma forma ou de outra, né, como um corpúsculo ou como uma onda. E esse complexo teste eles fazem um pequeno orifício, né, numa espécie de parede, né, de um ferro, um orifício muito pequeno por onde entra uma luz, em seguida há uma outra tela no qual há dois pequenos furos também por onde a luz entra e se propaga. E o cientista é capaz de observar. Ora, o que eles sabem é que se ela se propagasse como onda, ela faria mais ou menos um movimento assim, né? Ela se abriria e é nesse movimento. E é isso que eles fazem, eles vão observando, observando, até chegarem à conclusão de que a teoria mais próxima e, portanto, mais legítima seria a de que a onda, ao contrário do que a maior parte dos cientistas então pensava, se propagaria como onda. Ora, se aceita que esta é a melhor teoria, a teoria verdadeira sobre a propagação da luz. Ocorre que algumas décadas depois, no século XX, com técnicas muito mais sofisticadas, onde você solta um único fóton, né, como se fosse uma luzinha, o que a gente chega à conclusão de que ora ela se comporta como partícula, ora como onda. O que nos interessa desse experimento aqui? O que nos interessa dessa experiência científica? Duas coisas fundamentais. A primeira delas é que, ao contrário da ideia que aparecia lá de a verdade confirmada ser uma verdade definitiva, no campo da ciência as verdades nunca são definitivas. Por quê? Porque sempre pode haver um outro experimento que recusa aquela teoria que até então nós tínhamos certeza de que era a teoria correta. Por quê? Se o que legitima a verdade na ciência é justamente o fato de que nós colocamos a nossa teoria, a nossa hipótese, em questão, em exame, em prova, a gente nunca terá garantia de que amanhã não haverá um novo exame que coloca em xeque e que nega tudo aquilo que a gente até então afirmava. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e mais importante para nós, é que nós só consideramos algo como verdadeiro no campo da ciência a partir do momento que esta teoria, esta ideia, sofre aquilo que eu vou chamar aqui de um escrutínio público. O que é um escrutínio público? É um exame, uma prova, uma comprovação, uma discussão, um argumento, uma análise estatística, uma análise química, seja lá o que for, mas alguma prova e algum exame crítico em que pessoas que pertencem à comunidade científica dizem isto faz sentido, isto parece ser verdadeiro, tomaremos isto como verdade. As formas que nós recorremos para afirmar o caráter verdadeiro ou falso de um conhecimento científico são muito variadas no tempo e no espaço. Por vezes elas são isso que a gente chama experimentação. O que é experimentação? Diferentemente da experiência, a experiência a gente está andando na rua e ganha experiência, né? A experimentação eu controlo. Por exemplo, eu quero saber se tal substância é eficaz para combater tal doença. Eu pego 20 pessoas, para 10 eu dou essa substância, para 10 eu dou um comprimido, que é placebo, que não tem nada, e vejo se há melhora ou não há melhora. Isso significa que eu controlo a minha experiência. Então, a experimentação é um dos recursos da ciência, quando ela é possível. Tem hora que não dá. Por exemplo, eu não posso fazer experimentação de refazer a Cordilheira dos Andes para saber como ela foi feita. Então, eu vou buscar outras evidências. Eu vou analisar, por exemplo, a rocha que tem ali, para tentar entender há quanto tempo ela está ali, para tentar produzir conhecimento. Eu posso, por exemplo, tentar comprovar minha teoria
por estudos estatísticos. Ou seja, há um número infinito e cada vez maior, porque a gente vai inventando novas formas pelas quais nós testamos as nossas hipóteses. Então, um dos marcos distintivos maiores da ciência é justamente essa ideia de que a sua pretensão à verdade deverá estar ancorada num exame das razões, né, das provas pelas quais eu considero tal teoria como a melhor teoria, ainda que eu jamais possa ter certeza de que aquilo é uma verdade. Temos, portanto, aí uma primeira característica, né, sobre o critério de verdade da ciência, que é diferente do critério da verdade da religião. Ou seja, a verdade na ciência é produto de um escrutínio público, de um exame feito por uma comunidade de cientistas. E esse é um fato importante, né? Essa suposta objetividade da ciência, que nós vamos discutir mais para frente também, ela não advém de uma característica do cientista individualmente considerado, né? Ela é uma propriedade do conjunto, da comunidade científica, né? Há propriedades que pertencem só a um conjunto, nunca aos seus elementos, né? Por exemplo, os números naturais. O conjunto de números naturais é um conjunto infinito, mas cada um dos seus elementos não é infinito, ele é finito. 3 é infinito, 4 é finito. O que significa que há certas propriedades que pertencem a um conjunto, mas não aos elementos individuais. Pensem vocês num time de futebol. Um bom time de futebol, um time que joga bem, é uma propriedade de uma equipe, e não de cada um dos indivíduos. Ou, se vocês quiserem, uma boa escola. Uma boa escola não é a mera reunião de professores competentes. Ela é uma equipe que funciona conjuntamente bem. Assim também é a ciência. O exame, o escrutínio público das teses científicas é feito por uma comunidade, não por um cientista individualmente considerado. O saber da ciência é um saber institucional, é o saber de uma comunidade de pessoas que se debruça historicamente sobre um problema e que vai reexaminando esse problema, aperfeiçoando, eliminando erros, refutando certas teses, propondo novas explicações mais precisas, mais rigorosas. Por exemplo, por vezes a gente recebe uma informação do senso comum. Tal planta é boa para tosse. Os cientistas vão investigando e vão refinando esse conhecimento, né? Porque não é qualquer tosse. Se você tiver tuberculose, aquela planta não te ajuda. Então eles vão falar, olha, ela é boa porque combate tal tipo de infecção em tais circunstâncias, de tal forma. Então a ciência significa um complexo conjunto de pesquisadores guiado por alguns ideais comuns que vão pouco a pouco aperfeiçoando, colocando em teste e fazendo sempre testes que são públicos, né? Aquilo que eu testo aqui nesse laboratório poderá ser refeito em outro. Esse é o caráter público da ciência. O que é importante nós guardarmos desta definição e desta ideia? De que muito mais do que um método fixo, porque o que nós percebemos é que ao longo da história os métodos, o que é aceitável como método científico numa época, deixa de ser em outro. Vou pegar um exemplo banal. Por exemplo, Freud, num determinado momento, recorre ao sonho como uma prova científica da existência de uma dimensão inconsciente na nossa existência. Ora, recorrer ao sonho como prova de ciência seria impensável no século XVIII. Poderia ser chocante no século XIX, mas a partir do século XX é absolutamente um lugar comum. A gente passa a aceitar algo como prova que até então não era. A gente também pode desenvolver técnicas, né, estatísticas muito mais sofisticadas a partir de um determinado momento. Então, os métodos aos quais a ciência recorre, a ciência sempre é metódica, mas os métodos aos quais ela recorre, eles se transformam com o tempo. O que permanece como fator distintivo, a meu ver? Permanece esta atitude da ciência, que é a atitude de colocar em questão, de examinar criticamente um legado. Todas as civilizações pré-científicas têm sempre uma forma de legar, de passar para as próximas gerações os seus conhecimentos. Por exemplo, narrando um mito como Édipo. Qual é o fator distintivo da ciência e de uma civilização como a nossa, fundada na ciência? É o fato de que não só nós legamos aos novos, às nossas crianças, explicações que a ciência deu, como nós legamos junto com essas explicações uma certa forma de olhar para o mundo, uma certa percepção de como se produzir conhecimento. Qual é essa percepção? É a ideia de uma atitude crítica. É a ideia de que tomamos por verdadeiro aquilo que nós examinamos, debatemos,
provamos e tentamos colocar sempre, quase que assim, no banco dos réus, digamos assim, né? A gente coloca ali para julgar. Porque isso leva o humano à produção de um conhecimento à sua medida, que ele para, pensa, discute e opta. Que nunca é definitivo, por isso é a sua medida, né? Se há um conhecimento divino das religiões, não me interessa entrar aqui se há ou não, ele não é a medida do homem e ele transcende o tempo. O da ciência não. Ela é a medida do homem, transcende o tempo e é fruto, sobretudo, de uma atitude, que é a atitude crítica. Nesse sentido, eu queria finalizar apontando para vocês que a ciência é importante como algo que transmite a nós conhecimento. A ciência é importante porque nos transmite informações. A ciência é importante também porque nos transmite certas técnicas de produção de conhecimento. No entanto, há um traço da ciência que eu reputaria da mais alta importância, não só científica e cognitivamente, mas também ética e moralmente, politicamente relevante, que é essa atitude crítica. Há um grande filósofo que marca o nascimento da filosofia, na Grécia Arcaica, que é Sócrates, que fala: uma vida não examinada, criticamente examinada, não vale a pena ser vivida. Ou seja, o que faz com que uma vida humana vale a pena ser vivida é a capacidade que os homens têm de examinar a sua própria vida, de colocar em questão, de se fazer perguntas. Em grande medida, essa é a atitude que marca a ciência por oposição a outras formas de saber. O fato de que ela se dispõe constantemente a examinar os seus pressupostos, as suas provas, as suas teorias, colocá-la em exame crítico.